amores, estamos de volta. Bem-vindos novamente ao nosso canal Viajando na História. Essa semana nós vamos começar um pouco diferente. Como vocês estão vendo, nós estamos fazendo uma homenagem ao Dia da Enfermagem, que foi no dia 12 de maio, na semana passada. Então, nós vamos falar um pouco sobre a pioneira da enfermagem, Florence Nightingale, que foi uma mulher extraordinária. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, uma pequena biografia para a gente conhecer um pouco da história dessa figura extraordinária. Ok? Então, espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, divulgar e ativar o sininho das notificações. Vamos lá? Beijos! Bem, amores, vamos conhecer um pouco a história e a trajetória dessa mulher incrível que foi Florence Nightingale. Florence é uma cidadã de origem britânica que nasceu numa rica família de proprietários de terra e mercadores, família inglesa, mas que morava na cidade de Florença nesse período. Ela nasceu no dia 12 de maio de 1820 e foi batizada com o nome de Florence, que é Florença em inglês, para homenagear a cidade berço do Renascimento na Itália. Aliás, isso é uma mania que o pai dela tinha, porque a irmã dela foi batizada com o nome de Parténope, porque ela nasceu na cidade de Nápoles, que tinha, na época que era colônia grega, o nome de Parténope. Então, ele tinha essa mania de batizar as filhas com o nome das cidades onde elas tinham nascido. Desde cedo, a pequena Florence ela apresentou interesse pelo cuidado aos doentes e se dedicou a essa atividade, foi crescendo e foi se dedicando a essa atividade, mesmo contra a vontade da família. Lembrando que naquela época, no século XIX, a enfermagem não era considerada um trabalho profissional, era exercido em caráter de caridade, principalmente pelas religiosas, pelas congregações religiosas, que faziam o trabalho de enfermeiras. Inclusive, era uma característica de Florence a questão da religião, muito presente na sua vida, ela era muito religiosa, da religião anglicana, que é a religião inglesa, religião protestante inglesa, e ela considerava o seu trabalho na enfermagem como uma missão divina. E ela se dedicou a esse trabalho, mesmo contra a vontade da família, inclusive se coloca que ela chegou a romper com relações com a mãe, que era totalmente contra esse tipo de atividade, mas ela se rebelou e seguiu adiante no trabalho da enfermagem. Por isso, ela é mundialmente conhecida como a pioneira da enfermagem, porque ela revolucionou esses cuidados baseado no modelo biomédico, que é o modelo que os médicos tratavam, a questão como era tratada a medicina, e ela utilizou esse mesmo modelo para a questão da enfermagem, e aí, por isso, ela é considerada a primeira enfermeira profissional da história. Em virtude dessa sua dedicação, o dia do seu nascimento, o 12 de maio de 1820, é considerado o Dia Mundial da Enfermagem. E esse ano, 2020, né, o mundo comemora os 200 anos do nascimento de Florence Nightingale. A oportunidade para Florence colocar em prática o seu modelo de enfermagem veio com a chamada Guerra da Crimeia. Ela, à frente de 38 enfermeiras que foram treinadas por ela, foram para a região da Península da Crimeia, próxima ao Mar Negro, e colocaram em prática esse modelo de enfermagem nessa famosa campanha da Guerra da Crimeia, nos hospitais de campanha britânicos na Guerra da Crimeia. Mas, afinal de contas, o que foi a Guerra da Crimeia? A Guerra da Crimeia foi um conflito que aconteceu de 1853 a 1856, nessa região da Península da Crimeia, no sul da atual Ucrânia, do país atual da Ucrânia, e que foi provocado principalmente pela expansão
do Império Russo em direção a essa região. Então, o Império Russo, na época comandado pelo Tsar Nicolau I, avançou os seus exércitos para conquistar os principados da Moldávia e da Valáquia, que atualmente é um país chamado Romênia. Então, ele queria conquistar essa região ao sul da Rússia, por isso essa Guerra da Crimeia ela tem uma característica imperialista. Obviamente que essa expansão vai ferir os interesses do Império Turco-Otomano, porque essa região que hoje é a Romênia, a Ucrânia e tudo mais, fazia parte do Império Turco-Otomano, e aí começa uma coligação de países contrários a essa expansão russa. Então, nós temos a Rússia contra uma coligação chamada Anglo-Franco-Sarda, formada exatamente pela união do Reino Unido, da França e do Reino Sardo-Piemontês, o Piemonte-Sardenha. Lembrando que, naquela época, a Itália não era unificada ainda. A unificação da Itália só vai se dar a partir do final da década de 1860. Então, tinha vários reinos, entre esses reinos, o Reino Sardo-Piemontês. Então, o Reino Sardo-Piemontês, mais a França o Reino Unido, se unem ao Império Turco-Otomano, que é a atual Turquia, e vão na guerra contra essa expansão russa. Então, essa coligação ela foi formada exatamente com o objetivo de conter a expansão russa na região. Um dos episódios mais famosos da Guerra da Crimeia foi o cerco à cidade de Sebastopol, que fica exatamente na Península da Crimeia. Então, essa cidade, a cidade de Sebastopol, era um local de uma base militar russa, e o cerco dos aliados a essa cidade, que durou um longo tempo, esse cerco foi o principal episódio da Guerra da Crimeia. E foi justamente durante esse cerco que Florence Nightingale ela foi para a guerra atuar no Hospital de Campanha Britânico durante esse episódio do cerco a Sebastopol. Então, ela, à frente de uma equipe de 38 enfermeiras treinadas por ela mesma, com os métodos que ela desenvolveu, ela colocou em prática esses métodos exatamente no Hospital de Campanha Britânico durante o cerco a Sebastopol. Então, essa guerra ela acabou em 1856, né, em 30 de março de 1856, com a assinatura do Tratado de Paris. Então, a Rússia acabou levando a pior nessa guerra, né? O Tsar Nicolau I já tinha morrido, então já tinha assumido o seu filho Alexandre III, Alexandre II, que foi quem assinou esse tratado de paz, o Tratado de Paris. As principais cláusulas desse tratado estabelecia, primeiro, que a Rússia teria que restituir todo o sul da chamada Bessarábia, que é aquela região da Europa Oriental, norte dos Balcãs, e a embocadura do rio Danúbio teria que ser devolvido para o Império Turco Otomano. A Rússia também desistiria oficialmente de qualquer pretensão sobre a região dos Balcãs, né? Então, ela se posicionaria, assinou que não iria mais fazer nenhuma atitude de conquista em relação a essas regiões, e também ficava impedida de manter bases ou forças navais no Mar Negro. A Turquia também teve que se comprometer nesse tratado, obviamente, sob pressão do Reino Unido e do Império Sardo-Piemontês e também da França. A Turquia teve que se comprometer a tratar os súditos cristãos no Império Otomano de acordo com as leis europeias, ou seja, teria que tratar de acordo com as leis europeias. Então, isso foi estabelecido por esse tratado. Vale ressaltar, só um parênteses aqui, que a Rússia depois vai jogar esse tratado no lixo, vai promover algumas agressões, sim, nessa região. E a última agressão, que aconteceu exatamente com a tomada da Península da Crimeia do país que hoje é a Ucrânia, aconteceu há pouco tempo atrás, em 2014, quando a Rússia se apoderou dessa região que fazia parte
do país chamado a Ucrânia, ok? Bom, e para a gente finalizar essa breve biografia sobre Florence Nightingale, nós vamos falar aqui sobre algumas curiosidades interessantes sobre a vida dela. A primeira curiosidade é que Florence ela foi uma mulher além do seu tempo. Então, ela rompeu com tudo que era esperado para ela, enquanto mulher, na chamada Era Vitoriana. Nesse período que ela viveu, no século XIX, né, então, a Inglaterra, né, o Reino Unido, ela vivia exatamente sob o governo da Rainha Vitória, que tinha como característica a questão, principalmente, do moralismo, de um intenso moralismo que era colocado em prática pela rainha, era exigido pela rainha. Então, a questão de uma sociedade puritana, moralista, era uma característica da sociedade vitoriana desse período. E aí o papel da mulher, nessa época, era bem definido, era ser esposa submissa e mãe. Nem pensar trabalhar fora, nem pensar fazer qualquer tipo de atividade fora do lar. Então, era o papel esperado para ela, para Florence, enquanto mulher. E ela rompeu com isso. Por isso, ela é considerada uma mulher além do seu tempo. Então, ela rompeu com esse paradigma de se tornar esposa e mãe, esposa submissa e mãe, e ela foi viver o que ela queria para a vida dela, que era exatamente cuidar dos doentes. E, para isso, ela foi estudar, para isso, ela foi se formar, né, assim, no sentido de ter conhecimento para exercer o que acabou transformando na profissão da enfermagem. É óbvio que ela teve uma ajuda grande em relação a isso, que foi a ajuda do seu pai. O pai de Florence, o Sir William, ele, apesar de ser conservador e tudo mais, mas ele tinha uma visão muito interessante sobre a questão do conhecimento. Ele achava que todo mundo tinha que ter acesso à educação e ao conhecimento. E mesmo ele tendo, ela sendo uma mulher, uma filha, ele deu a ela também os recursos, o acesso à educação e ao conhecimento. Ele próprio ensinou a ela o latim, o grego, né, o italiano e várias outras línguas. Ela estudou matemática, ela estudou física, então ela teve acesso a esse conhecimento, ela teve acesso a essa gama de conhecimento que vai ajudar muito Florence em realizar o seu sonho de ser enfermeira. Então, ela foi, por isso, uma mulher à frente do seu tempo. Ela rompeu com o paradigma do que era esperado dela e acabou indo atrás dos seus sonhos e se transformando na primeira enfermeira profissional da história. Outra curiosidade em relação a Florence é que, durante a Guerra da Crimeia, baseado naquele modelo biomédico que a gente já falou, ela implementou a obrigatoriedade da lavagem das mãos e outras práticas de higiene nos hospitais de campanha do Exército Britânico. Porque não se tinha naquela época, até Florence, não se tinha noção de que não lavar as mãos aumentava a questão da infecção, aumentava a questão, enfim, da disseminação de vírus, de germes e tudo mais. Então, ela passou a associar essa prática, essa obrigatoriedade, fazia parte do treinamento dela para as enfermeiras, a obrigatoriedade da lavagem das mãos e de outras práticas de higiene, o que vai melhorar muito o atendimento à saúde nesses hospitais de campanha na Guerra da Crimeia. Por isso que ela voltou da guerra, essa equipe dela voltou da guerra ovacionada como heroínas na Guerra da Crimeia, exatamente pelo cuidado ao doente, pela quantidade de vidas que ajudaram a salvar. Outra curiosidade interessante sobre Florence é que ela lançou as bases da enfermagem profissional, criando, em 1860, a sua própria escola de enfermagem, no Hospital St. Thomas, em Londres. Então, essa escola de enfermagem do Hospital St. Thomas é a primeira escola de enfermagem do mundo, específica para a formação profissional da enfermagem. Hoje, essa escola, fundada por Florence, faz parte de uma universidade do King's College de Londres,
né, que é uma das universidades mais conceituadas da Inglaterra. Então, ela foi assimilada por essa universidade. Então, a Escola de Enfermagem de Florence, criada por Florence Nightingale, hoje faz parte das escolas, dos cursos do King's College, em Londres. Outra curiosidade interessante, Florence, ela, além de enfermeira, ela também foi escritora. Então, ela também desenvolveu a questão da literatura, ela também se destacou na literatura, e ela escreveu alguns livros. Obviamente, a sua obra mais famosa foi a Nota sobre Enfermagem, que foi lançada em 1869. Esse livro, Notas sobre Enfermagem, é considerado uma espécie de primeiro manual de enfermagem do mundo. Embora ele seja muito mais um livro de instrução de saúde pública, de dicas de higiene e tudo mais, do que propriamente um manual de técnicas de enfermagem. Mas ele acabou se tornando o primeiro livro, a primeira obra a nortear o trabalho da enfermagem no mundo. Nesse livro, entre outras dicas, entre outras orientações, ela falava de coisas básicas que a gente considera básicas hoje, como a questão da lavagem das mãos, a questão da higienização, a questão de você preservar, que ela considerava que o lar, as casas das pessoas, elas tinham que ser limpas, elas tinham que ter uma ventilação, né, para que o ar pudesse circular melhor, para impedir exatamente a propagação de doenças. Então, ela considerava, como algumas outras pessoas da época, que nos lares se encontrava a maior parte da proliferação de doenças, exatamente pelas precárias condições de higiene. Então, ela dava dicas, tipo a questão de tirar o mofo da casa, a questão de abrir as janelas, de fazer o ar circular, a lavagem das mãos, né? A questão do tratamento da água para evitar contaminação da água e doenças, a diarreia, o cólera e tudo mais. Noções simples, né, que hoje a gente acha simples, mas que se nunca alguém tinha colocado isso numa obra, em um livro, essas dicas, vamos dizer assim, de uma espécie de instruções de saúde pública. Então, por isso que esse livro acabou revolucionando e se transformando numa espécie de primeiro norteador do trabalho da enfermagem, principalmente na questão da higienização das mãos, da lavagem das mãos, que ela considerava essencial. O que muita gente não sabe é que ela também contribuiu no campo da estatística, utilizando na sua obra, né, nessa obra que a gente acabou de falar, utilizando de forma pioneira os métodos de representação visual de informações, que a gente conhece hoje como os gráficos tipo pizza. Então, ela colocava dados de pesquisas, colocava dados na sua obra e utilizava esse método de representação visual de informações, que é esses gráficos que a gente conhece hoje como gráficos tipo pizza. Então, ela também contribuiu nessa questão do campo da estatística. Florence Nightingale, ela, durante o período da Guerra da Crimeia, ela foi apelidada pelos soldados como a Dama com a Lâmpada, ou a Dama da Lâmpada. Por quê? Porque ela tinha o costume de fazer uma ronda noturna nos hospitais de campanha, ela ia de leito em leito, obviamente com a vela acesa, com a lâmpada acesa, né, a vela, e ela passava para ver de um em um doente como é que o doente estava. Então, ela fazia toda noite essa ronda noturna. E muitos desses soldados que se curaram, os feridos que se curaram da Guerra da Crimeia, relataram essa experiência como uma forma confortadora para o sofrimento deles. E aí ela foi apelidada pelos próprios soldados da guerra como a Dama com a Lâmpada ou a Dama da Lâmpada, por conta desse detalhe. Em 1883, a Rainha Vitória concedeu a Cruz Vermelha Real, que é uma das medalhas mais importantes do Reino Unido, da Inglaterra, concedeu a Florence essa medalha de mérito. E, em 1907, ela acabou se tornando a primeira mulher do Reino Unido a receber a Ordem do Mérito, que foi outra grande condecoração. Então, ela foi a primeira mulher condecorada
nesse período no Reino Unido, né? Na história do Reino Unido. Florence Nightingale morreu em agosto de 1910, com 90 anos, em Londres. Ela acaba falecendo em 1910, depois de uma vida longa em relação à atividade da enfermagem. Interessante também, como curiosidade, é que Florence tem vários monumentos espalhados pelo mundo. Agora, os dois mais importantes que homenageiam a Florence estão exatamente em Londres, na Waterloo Place, que fica próximo à estrada que leva ao Palácio de Buckingham, entre o Palácio de Buckingham e a Trafalgar Square. Então, nessa rua, fica exatamente dentro do monumento que homenageia os soldados britânicos na Guerra da Crimeia. Nesse conjunto de monumentos está a estátua, que é essa aqui, está a estátua de Florence Nightingale. Outro monumento menos conhecido, mas também muito delicado, foi a homenagem que a cidade de Florença fez para a Florence Nightingale. Então, na igreja de Santa Cruz, a igreja franciscana, a igreja de Santa Cruz, que é uma das mais importantes de Florença, nessa igreja, vale lembrar, estão enterradas grandes personalidades da arte, da história, como Michelangelo, como Maquiavel, como Galileu. Todos eles, os seus túmulos estão dentro da igreja de Santa Cruz. E na parte externa da igreja, na parte interna da igreja, no claustro do convento da igreja de Santa Cruz, próximo à Capela Paz, no final do jardim, já quase na saída, nós encontramos esse monumento delicado, que nós estamos vendo aqui, que é uma homenagem da cidade de Florença a Florence Nightingale, que apesar de ser considerada britânica, ela nasceu na cidade de Florença. Então, nós temos aí esse monumento, essa pequena homenagem da cidade de Florença na igreja de Santa Cruz, né, que é uma das mais importantes dessa cidade. Ok? E é lógico que a gente não poderia deixar de terminar a nossa homenagem a Florence Nightingale sem a gente prestar a nossa merecida homenagem, nossa gratidão eterna a todos aqueles profissionais da área de saúde, principalmente enfermeiros, enfermeiras, médicos, todos esses que estão na linha de frente na guerra contra esse vírus que está devastando a humanidade. Então, fica aqui o nosso muito obrigada, que Deus abençoe a todos, a nossa eterna gratidão, ok? Beijo. E aí, gostaram de conhecer um pouco da história de Florence? É inspirador, não é? Espero que tenham gostado. Então, meus amores, dentro desse espírito da enfermagem, lembre-se daquele recadinho de sempre. Se cuidem, não saiam de casa e se precisarem sair, usem a máscara. Não vamos brincar com essa pandemia, ok, amores? Na próxima quinta-feira, nós estaremos iniciando um novo ciclo de conversa. Então, nesse próximo encontro, nós teremos um outro assunto para tratar. Ok, amores? Então, até a próxima. Beijos!